ponto ou todo mundo tem ponto? Só eu que tenho um ponto. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada nesse programa de hoje o jornalista Orestes Litaif, repórter aqui da Band, e também a Flávia Moura, também repórter e apresentadora aqui da emissora. Nosso convidado do programa de hoje é o deputado federal Marcelo Ramos, do PL. Deputado, muito obrigado pela presença. Primeira vez que um convidado repete aqui, mas depois de um ano também. A gente completa agora um ano de programa Entrevista Coletiva. Ficamos muito honrados com a sua presença mais uma vez aqui. Olá, Neto. Boa noite a você, boa noite ao Orestes, à Flávia. Para mim é uma alegria estar aqui, principalmente nesse programa comemorativo de um ano, Vida Longa, ao programa que tem sido muito importante para o povo do estado do Amazonas, e eu espero poder esclarecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre os desafios para o futuro do nosso país e do nosso estado. Primeira vez que o senhor veio aqui, há 7 meses, a gente estava no meio das discussões ali, a apresentação do relatório final da reforma da Previdência. E aí, 2020 é um ano que chega aí com novos desafios. Quais são as principais bandeiras que o senhor levanta esse ano e os desafios, né? Tem mais uma presidência de mais uma comissão importante aí. Eu tive um desafio de cuidar da pauta mais importante do país no ano de 2019. Eu costumo dizer que a reforma da Previdência foi o plano real da nossa geração. O plano real garantiu o equilíbrio da inflação, o controle da inflação. E a reforma da Previdência foi a mais estruturante ação para equilíbrio das contas públicas, que é o segundo passo necessário para que o país seja sustentável e possa se desenvolver. E quis agora o presidente da Câmara e a maioria dos líderes da Casa, diante do resultado positivo da minha condução dos trabalhos na Comissão da Reforma da Previdência, me escolher novamente para presidir mais uma comissão muito importante, que é a Comissão da PEC da segunda instância, que vai tratar não só da prisão em segunda instância, mas que na proposta da PEC 199 altera o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro para que todos os processos transitem em segunda instância. Não só a prisão será mais rápido, como a execução trabalhista será mais rápido, o precatório será mais rápido, retomar um tributo cobrado indevidamente pelo Estado será mais rápido. Nós vamos oferecer ao Brasil um poder judiciário mais célere, mais efetivo e que, portanto, resgate a confiança das pessoas. Uma reforma também nessa área do judiciário. Exatamente. Né? A gente chama de PEC da segunda instância, mas ela é muito mais do que isso. Eu conversava segunda-feira passada com o ministro César Peluso, que é o autor intelectual dessa PEC, quando era presidente do Supremo em 2011, e eu dizia para ele que essa PEC pode promover a maior revolução da história do Poder Judiciário brasileiro. Nós vamos pegar processos que, para transitarem, portanto, a obrigação começar a ser cumprida, passam por 5 instâncias e reduzir isso para 2 instâncias, oferecendo um poder judiciário seguro, porque garante a revisão de todas as decisões por um órgão colegiado, mas muito mais rápido, devolvendo o Supremo para sua função constitucional, devolvendo o STJ para sua função de unificador de jurisprudência federal. Agora, além dessa pauta, para o Amazonas é fundamental também a nossa atenção da bancada federal para a pauta da reforma tributária. A reforma tributária que tramita na Câmara, que é a PEC 45, ela é muito perigosa para a Zona Franca, porque ela veda qualquer possibilidade de renúncia fiscal, e a gente só existe porque tem renúncia fiscal. Ela muda o momento da apuração do imposto da origem para o destino, o que vai significar uma perda de aproximadamente 50% da arrecadação tributária no nosso estado, porque nós produzimos muito por conta da Zona Franca, mas consumimos pouco. E ela, por outro lado, acaba com o ICMS. E muitas das indústrias que aqui estão instaladas, além do benefício fiscal do Decreto 288 da Zona Franca, também tem renúncia de ICMS. Acabando o ICMS, não pode mais ter essa renúncia, e isso torna inviável a manutenção de uma série de segmentos instalados hoje
no Polo Industrial de Manaus. Então, essa também será uma pauta prioritária e exige a mais absoluta atenção, porque está em jogo os empregos dos amazonenses. Pelo que o senhor coloca aí, essa questão de mudar a tributação, isso nos fere de morte. Qual é, então, a nossa proposta para negociar e tentar mudar e que a Zona Franca não se sinta tão prejudicada com isso? Eu tive uma conversa com o presidente Rodrigo Maia. Felizmente, essa proposta ela não é ruim só para nós, ela é ruim para quase todo mundo, menos para São Paulo. Então, acaba que junta muita gente. Ela tem sérios problemas federativos, ela vai aumentar absurdamente a tributação do setor de serviços, que hoje paga uma alíquota máxima de 5% de ISS e vai passar para 25% do IBS, que é o imposto único que se propõe instalar no Brasil. E eu tenho sustentado lá que nós precisamos tomar duas medidas. A primeira, se continuar vedada a renúncia fiscal, nós temos que criar um mecanismo de crédito tributário. Quem comprar da Zona Franca ganha um crédito. Então não tem renúncia, quem vem para cá paga o seu imposto, mas quem compra da Zona Franca ganha um crédito. E o outro mecanismo essencial é afastar a ideia de um imposto único nacional, que é o IBS, e criar dois tributos, que chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é a proposta que está no Senado. Você teria um imposto federal unificando o IPI com o PIS/COFINS e um imposto estadual unificando o ICMS com o ISS. Não esse ICMS, porque o ICMS é um imposto muito complicado e o maior contencioso tributário, os maiores conflitos tributários estão em decorrência do ISS. Não adianta você fazer uma reforma se não for para resolver o contencioso tributário. Então, o que nós defendemos é um novo ICMS. Então, com dois impostos, um arrecada a União e o outro os estados. Exatamente. Os municípios também têm vez aí com o ISS, por exemplo? O ICMS estaria junto com o ISS. E ICMS, você teria um ISS. critério de divisão, tantos por cento para o estado, tantos por cento para o município. Eu entendo, inclusive, que essa proposta resolve um problema também de natureza jurídica, porque conceituados constitucionalistas entendem que é da essência do sistema federativo o poder de tributar e que a PEC 45 retira dos estados o poder de tributar. Portanto, fere o sistema federativo, que é cláusula pétrea da Constituição Federal. Então, nós teríamos certamente a judicialização disso. Não é uma luta fácil, há muito encantamento em torno dessa proposta que tramita na Câmara, mas eu tenho certeza que com o esforço da nossa bancada, sensibilização de outros estados, nós vamos conseguir proteger o Amazonas. Essa proposta de dois impostos já passou por uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, que é o guru do presidente nessa área? Essa proposta de dois impostos é a proposta que está contida no projeto do Senado. E o Ministério da Economia até hoje não se manifestou sobre um IVA único ou um IVA dual. A bancada amazonense apoia? A nossa bancada está muito unificada em relação a isso. Na verdade, eu preciso fazer esse registro. Todos os esforços em defesa do Amazonas, dos empregos dos amazonenses da Zona Franca de Manaus, têm contado com os 8 deputados federais, com os 3 senadores. A nossa bancada tem sido muito unida quando se trata de interesses da nossa gente. Mas ainda assim, o senhor acha... Recentemente o senhor gravou um vídeo, né, com o CEO de uma empresa, mas assim, o senhor acha que ainda há desinformação sobre a Zona Franca de Manaus por parte dos brasileiros? Bastante. Há muito preconceito. Na verdade, como o Brasil foi perdendo o critério de concessão de renúncia fiscal, Flávia, acabou que você tem renúncia para tudo hoje. Como você tem muitas renúncias, você acabou criando uma antipatia do povo brasileiro com essas renúncias. E a imprensa nacional estimula que essa antipatia se canalize para a Zona Franca de Manaus, quando, na verdade, a Zona Franca de Manaus ela representa apenas 8% de toda a renúncia fiscal, que tecnicamente chama gasto tributário do país. As maiores renúncias estão nas desonerações de imposto de renda, no Simples Nacional e no agronegócio. Só depois que vem a Zona Franca de Manaus. Então, há muito preconceito com isso. Você vê mesmo uma declaração agora do ministro do Meio Ambiente, que criticou o polo de bicicletas instalado em Manaus e disse que vão implantar aqui uma secretaria da Amazônia
para desenvolver uma bioindústria. Eu não tenho dúvida de que o futuro da Zona Franca passa necessariamente pela bioindústria e passa necessariamente pela indústria de software, que é uma indústria alocacional. Quando você produz software, como a gente produz aqui no Cydia, ali do lado do shopping, a gente produz ali todos os softwares do sistema operacional Android do mundo. Isso saiu da China e está hoje aqui em Manaus. Por quê? Porque software não precisa de porto, não precisa de aeroporto, não precisa de estrada. Então, não há um sobrecusto Amazonas para uma indústria de software. Agora, a bioindústria, até para que ela exista, nós precisamos do atual modelo para gerar a riqueza necessária para os investimentos em pesquisa. Não vai ser criando uma secretaria numa sala emprestada pelo governo do estado que nós vamos criar a bioindústria aqui. Nós vamos criar a bioindústria aqui, fazendo funcionar o Centro de Biotecnologia da Amazônia, investindo pesado em pesquisa. A floresta tem muita riqueza. Não, a floresta não tem riqueza nenhuma. Não tem nada que você pegue na floresta e coloque direto para vender na prateleira do supermercado. Você tem que transformar o que existe na floresta em produto. Isso exige pesquisa, isso exige inovação, isso exige investimento, muito investimento. Acho que um bom caminho é reorganizar o CBA, colocar o CBA para funcionar, ajudar o governo do estado, que tem um belo projeto para transformar o que seria a cidade universitária num polo tecnológico também de pesquisa, e aí sim a gente pode, mantendo o atual modelo, criar alternativas para o futuro, mas há muito preconceito contra a Zona Franca de Manaus no Brasil. Agora, deputado, como estamos falando de Zona Franca de Manaus, o senhor sabe que todo jornalista é curioso, né? E diante disso eu vou perguntar assim, há alguma desavença entre o senhor e o superintendente da Zona Franca de Manaus, o coronel Menezes, no campo pessoal? Não, eu não tenho nenhuma desavença, eu nem conheço esse cidadão, não sei nem de onde ele surgiu para ser superintendente da SUFRAMA. O que acontece é que da essência da minha atividade parlamentar, fiscalizar quem ocupa um cargo público federal aqui, tanto no que diz respeito aos compromissos dele com o modelo que ele tem que proteger, como no que diz respeito ao bom uso de dinheiro público. Então, o que há é simplesmente, da minha parte, o cumprimento da minha obrigação parlamentar, tanto que é uma decisão tomada, eu não vou bater boca com ele. O meu assunto com ele agora é nos órgãos de controle, no Ministério Público, na Polícia Federal, que é onde tem que responder quem faz mau uso de dinheiro público. Deputado, exatamente, ainda pegando esse gancho aí, o senhor disse que ia fazer a denúncia formal sobre um contrato sem licitação, com dispensa de licitação, e de que esse contrato estaria sendo feito, né, foi feito entre a SUFRAMA e uma empresa de um empresário que é amigo do superintendente. O senhor tem documentos que comprovem isso? Como é que isso surgiu? Como é que isso veio parar com o senhor? Explicar melhor para a gente também. Isso é da essência da minha atividade. Todo contrato público é publicado no Diário Oficial. A minha equipe faz acompanhamento disso e nós detectamos a adesão a uma ata de registro de preço estranha, completamente fora dos padrões determinados pela lei de licitação, que foi feito lá. E ao aprofundarmos a investigação, nós descobrimos que a adesão a essa ata foi uma adesão dirigida e, além do mais, a ata é uma ata de manutenção predial e foi utilizada para a construção da cobertura do estacionamento da sede da SUFRAMA, para o muro da sede da SUFRAMA em Rondônia, para o muro da sede da SUFRAMA no Acre, e isso significa fraude à licitação, porque você não pode pegar uma ata de registro de preço de manutenção predial e usar para construir obra. Para construir obra você tem que licitar e contratar pelo preço mais baixo. Então é simplesmente uma questão técnica de cuidado e zelo que eu tenho obrigação de ter com a utilização de dinheiro público. O Entrevista Coletiva faz um breve intervalo e volta já. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado federal Marcelo Ramos, do PL. Deputado, a gente falou ainda há pouco sobre a reforma da Previdência e a gente percebeu agora, nas últimas semanas, várias notícias na mídia sobre dificuldade do INSS em se mudar lá por conta da transição desse período para quem quer se aposentar. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor não acha que o INSS já devia ter se preparado antes, teve um tempo para isso? Claro, o INSS teve uma atitude
negligente que tem causado uma série de prejuízos para muitas pessoas que já têm direito à sua aposentadoria. Era absolutamente previsível que com a mudança das regras previdenciárias, com o aumento do tempo de contribuição, com o aumento do tempo de idade, quem tem direito, quem já preencheu os requisitos de aposentadoria, corresse para o INSS para aposentar logo. Então, era absolutamente previsível que o INSS teria uma demanda maior nesse mesmo período. Infelizmente, não se prepararam para isso. O Brasil sofre agora, eu chamo de um apagão previdenciário, e com a troca agora do diretor-presidente do INSS, vamos ver se eles conseguem ajustar isso, que o povo brasileiro tem direito com uma de ser enorme atendido. fila aí de Sim, pessoas esperando sim. para ter seu benefício aprovado. Né? Exatamente. Agora, deputado, o senhor já foi candidato a prefeito, ficou famoso pra caramba, tem dinheiro, dá para fazer. Agora eu lhe pergunto, o senhor vem também como candidato a prefeito? Não, eu não sou candidato a prefeito, eu tenho hoje uma missão muito importante com o povo brasileiro, com o povo do Amazonas, que é cuidar da PEC da segunda instância, que é defender a Zona Franca de Manaus, e seria uma covardia com as pessoas que confiaram em mim, me deram esse mandato de deputado federal, com os meus colegas deputados, com o presidente Rodrigo Maia, que confiaram na minha condução de um tema tão importante para o país, eu contaminar isso com interesses eleitorais. Então, eu não vou ser candidato a prefeito de Manaus, torço para que Manaus encontre um bom rumo no futuro. Em relação ao tem dinheiro, dá para fazer, acabou que foi uma frase de uma forma muito hábil, desmoralizada pelo meu adversário. Mas se a gente olhar para trás agora, Manaus, já descontaminado de eleição, sem eu ser candidato, Manaus tem um orçamento de 6 bilhões de reais. Dava para fazer muito mais do que fizeram. Dava para ter um sistema de transporte coletivo decente, dava para não ter um trânsito tão caótico, dava para ter uma cobertura de atenção básica de saúde maior. É muito grave o que acontece na atenção básica de saúde na cidade de Manaus. Para você ter uma ideia, a média de cobertura da estratégia de saúde da família no interior do estado do Amazonas, a média é 93%. Manaus, que é a cidade mais rica e com maior IDH, a cobertura é de apenas 33% da estratégia de saúde da família e 45% na rede de atenção básica. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que quando um hipertenso não tem a estratégia de saúde da família, fazendo a visita regular e dando a ele o medicamento de uso contínuo, ele infarta ou tem um AVC. E aí ele vai ocupar um leito de média ou alta complexidade num hospital estadual, custando muito mais caro o tratamento e sendo muito mais doloroso para o cidadão. Então, eu sinto muita falta de não ver aqueles que querem se colocar como candidato oferecendo alternativas concretas para essa questão do transporte coletivo, do trânsito e da cobertura de atenção de saúde. Eu espero que daqui para a eleição apareça alguém menos preocupado com a simples vaidade de ser prefeito e mais preocupado em ter um bom diagnóstico e ter boas soluções para superar as dificuldades que a nossa cidade vive hoje. E o senhor vê alguém com esse perfil dentro do seu partido, dentro do PL? Olha lá, eu digo que o PL, agora eu estou me excluindo, né? Lá atrás eu dizia, o PL é o único partido que tem 3 candidatos, 3 pessoas que podem ser candidatos. O ex-prefeito Alfredo Nascimento, já foi prefeito da cidade de Manaus, é o presidente estadual do partido. A deputada Joana Dark foi a deputada estadual mais votada na cidade de Manaus. Eu, como já decidi que não serei candidato, acho que o PL pode apresentar isso à cidade de Manaus. Agora, óbvio que a mesma crítica que eu faço ao conjunto de todos, eu faço também ao meu partido PL. Se quer apresentar um candidato, precisa começar a discutir os problemas da cidade e apontar soluções para as dificuldades que a gente vive. Caso o PL não aponte um candidato, o senhor pensa em declarar apoio a algum outro candidato que já se colocou à disposição como pré-candidato? Eu acho que depende muito do que vai acontecer daqui até a eleição. Eu não me encanto por pessoas, eu me encanto por projetos. Então, os candidatos que tem até agora não apresentaram projetos para a cidade, para enfrentamento dos problemas da cidade. Eu vou esperar o que cada um tem a apresentar para tomar uma decisão. É óbvio que alguém que foi o segundo colocado e que teve praticamente metade dos votos da cidade de Manaus na última eleição, tem até o dever, de alguma forma, participar do processo eleitoral e eu participarei. Deputado, a gente falando em pré-candidatos, recentemente, um dos pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, o ex-deputado, ex-governador Davi Almeida,
falou em entrevista que já chegou a receber proposta de dinheiro, de secretaria, para não sair candidato à Prefeitura de Manaus. O senhor, que é um jovem político promissor, já recebeu esse tipo de proposta também? Isso existe no meio político que seja do seu conhecimento? Eu nunca recebi, eu acho que por 2 motivos. Primeiro, porque quem oferta sabe para quem pode ofertar e para quem não pode. E quem oferta sabe que para mim não pode ofertar. E segundo, quem diz que recebeu tem que dizer de quem recebeu e o que foi. Jogar palavras ao vento não resolve nada. Eu acho que essa é uma atitude que precisa ser repensada pelo Davi, porque eu tenho carinho, apreço. Se ele disse isso, ele precisa dizer quem ofereceu e o que ofereceu. Senão, são palavras jogadas ao vento. O senhor agora há pouco falou da questão da saúde, então a gente pode colocar que a saúde é um dos maiores desafios para cá, para Manaus? Eu acredito que sim. A rede estadual de saúde vive um momento difícil, não tem como não reconhecer isso. Agora, um dos fatores que gera esse momento difícil na rede estadual de saúde é a fragilidade da rede municipal. Quando você tem uma baixa cobertura de estratégia de saúde da família, quando você tem uma baixa cobertura da rede de atenção básica, tudo vai para média e para alta complexidade. Hoje, um cidadão que fica gripado, que tem uma dor de cabeça, acaba batendo na porta de um hospital, quando, na verdade, ele deveria ter a UBS perto da casa dele funcionando, para que ele tivesse um atendimento mais barato, mais próximo de casa e menos custoso para o Estado também. Então, a saúde certamente é um problema. Agora, a gente identifica muito o problema da saúde no Estado, porque é o hospital que fica superlotado. E aí ninguém discute que a baixa atenção de saúde da Prefeitura de Manaus faz com que muita coisa sobrecarregue a rede estadual. Eu ia perguntar isso, quando o senhor falou do índice, eu ia até perguntar assim, mas isso não pode se dever aqui, o cidadão, na hora que ele sente algum desconforto, ele procura um hospital, procura um SPA, mas aí, justamente, enquanto o senhor falava, me veio à cabeça, bom, se a saúde básica fosse de referência, ele procuraria primeiro lugar. A estratégia de saúde da família, ela é uma estratégia que passa por visita domiciliar. Quem recebe visita domiciliar semanal do agente comunitário de saúde não vai para um hospital de média e alta complexidade por conta de uma dor de cabeça ou para receber o seu medicamento de uso contínuo, se ele é hipertenso ou é diabético. A gente está falando de saúde e isso tem sido muito batido por quem critica o governo Wilson Lima. Há 7 meses, o senhor tinha talvez um discurso no início ainda do governo Wilson Lima. Hoje, qual a sua avaliação do governador? Eu acho que o governo ainda vive muitas dificuldades, é preciso reconhecer isso, e muitas dessas dificuldades são frutos naturais da falta de experiência, né? O governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Alberto Almeida não tinham tido nenhuma experiência administrativa, nenhuma experiência política, e óbvio que isso tem impacto. O Estado do Amazonas não é um Estado qualquer. Você governar o Estado do Amazonas é você governar quase 19 bilhões de reais. Né? Uma máquina pública muito grande, um Estado muito grande, uma estrutura muito pesada. Então, acho que tem essas dificuldades. O que nós fizemos, eu e alguns membros da bancada? Nós iniciamos com uma atitude muito dura em relação ao governador Wilson Lima, mas nós entendemos que no momento de dificuldade do Estado, é preciso que a bancada federal dê as mãos e contribua para que o Estado possa sair dessas dificuldades. Então, hoje a nossa atitude é uma atitude independente, mas é uma atitude de quem procura ajudar o governo do Estado a superar esse momento inicial de dificuldade, e eu torço para que verdadeiramente supere. E o governo está aberto a essa ajuda da bancada? Com certeza, com certeza. Quando o Estado entra em crise, quem sofre não é o governador. Quem sofre não é o vice-governador, não são os deputados federais, não são os deputados estaduais, geralmente é o que menos sofre. Quando um Estado entra em crise, quem sofre são as pessoas que precisam de serviços públicos, em especial as mais humildes, porque as mais ricas também precisam de muito pouco do Estado, mas as mais humildes sofrem muito. Então, nós estamos procurando dar as mãos. Eu peguei 33 milhões de reais de emenda extra-orçamentária que tive no ano de 2019, coloquei toda na rede de atenção básica de saúde do interior do Estado. Foram 13 milhões em Manacapuru, 6 milhões em Humaitá, 4 milhões e meio em Parintins, 2 milhões em Careiro da Várzea. Então, procurei ajudar, colocando recurso na saúde, que é um setor sensível,
Agora, coloquei toda a minha parte da emenda de bancada também na atenção de saúde. Já firmei um compromisso com o governador de destacar parte da minha emenda para o projeto dele de ampliação do Hospital João Lúcio, que é um hospital que está bem estrangulado ali. Então, tenho procurado dar minha contribuição no espírito de que nós precisamos ajudar para que o Amazonas possa viver dias melhores. Deputado, o senhor falou agora da relação e avaliando até o governo estadual aqui do Amazonas. Como é que está a sua relação com o governo federal? O Bolsonaro, muitos apoiadores deles, eleitores deles, ficaram descontentes com algumas atitudes que o senhor considera boas, mas que para eles não foram bem vistas, como algumas situações lá na própria reforma da Previdência. Como é que está a sua relação com eles? E o que o senhor acha de tudo isso dos apoiadores dele? Olha lá, eu sou um parlamentar independente. Eu sou um parlamentar hoje que eu apanho da extrema-direita e da extrema-esquerda. Sinal de que eu tenho alguma razão. Isso é bom. Cada vez que eu apanho muito do bolsonarismo e apanho muito da extrema-esquerda, eu digo, opa, eu estou no caminho certo. Então, eu não me movo por extremismos, não faço política com ódio, como muitos deles fazem, e simplesmente relevo esse tipo de coisa e sigo fazendo o meu trabalho, porque não tenho dúvidas de que estou prestando um serviço importante para o Brasil e para o Amazonas. Então, eu relevo algumas atitudes mais radicalizadas. Só para a gente encerrar, então... O nosso tempo está chegando. Quanto tempo ainda temos, Cecília? Pode falar, Aurélio. Então, não, e pronto, aproveitando, como é que está a sua relação com o presidente da Câmara? Enfim, o senhor que é um... A minha relação com o seu nome foi cotado para ser um substituto do Rodrigo Maia com o apoio do presidente da Câmara. Não, eu acho que seria precipitado dizer que tem o apoio do presidente da Câmara. Isso não é correto. Eu tive um diálogo com o presidente da Câmara sobre essa possibilidade, ele não estabeleceu nenhum veto a eu buscar me viabilizar, mas é óbvio que com a responsabilidade que ele tem, ele não pode, há um ano antes da eleição, escolher um candidato que ele vai abraçar, sob pena de implodir esse núcleo de centro que dá governabilidade dentro da Câmara. Então, seria prematuro dizer isso, mas eu fico muito honrado. Eu sou um deputado de primeiro mandato, nós somos só 8 em 513. Acho que o Amazonas nunca esteve tão bem posicionado em comissões. Então, você nunca teve um amazonense cogitado para isso, publicado pela imprensa nacional, deputados de vários estados falando dessa possibilidade, manifestando apoio a mim, mas eu trato isso com muita prudência, com muito respeito e com duas coisas principais. Primeiro, entendendo que existe uma fila e que tem gente nessa fila há mais tempo do que eu, mas se eles saírem da fila, eu estou lá. E entendendo que a sucessão do presidente Rodrigo Maia não pode ter como consequência a implosão de um grupo político de centro que hoje é o que dá governabilidade para o país. Então, todos que querem ser candidato, e eu sou um desses, tem que ter a grandeza de entender que o país é muito maior do que a nossa vontade de ser candidato. Eu tenho essa noção. Agora, realmente não temos mais tempo. Agradecer a Flávio Oreste e a você, deputado federal Marcelo Ramos, pelo comparecimento aqui, por essa conversa aqui na entrevista coletiva. Muito obrigado, sempre uma alegria estar aqui. Eu quero deixar de mensagem final um compromisso com o povo brasileiro, com o povo do Amazonas, de que nós vamos aprovar a PEC da segunda instância e vamos entregar o país no judiciário mais rápido, mais efetivo e resgatar a confiança das pessoas nas instituições. Muito obrigado. A você, boa noite e até o próximo domingo.